Olá a todos, sou Sheila Cavalcante. Uma vez mais estou aqui para compartilhar um pouquinho de lo que sou com cada um de vosotros. E para não deixar-vos olvidar que sois muito valiosos e muito valiosas para mim. Hoje nós vamos falar um pouquinho do eclipse em Leo. Estou fazendo uma síntese, um resumo de alguns vídeos que he escutado e me gostaria então de compartilhar a importância de este eclipse para todos nós outros. Bueno, pues é um tempo para limpiar, elegir e evolucionar. A energia deste eclipse é sobretudo de como podemos compreendê-la e levá-la a nossa vida de uma maneira prática. Os eclipses são momentos especialmente significativos porque em eles confluem diferentes forças. Temos ao Sol, temos a la Luna e temos também a los nodos lunares. Podemos entender simbolicamente ao Sol como um princípio de fogo, afirmação e expressão. A la Luna como um princípio de água, sensibilidade, interiorização e limite. E a los nodos como uma força relacionada com nosso movimento evolutivo. Quando estas energias confluem em um eclipse, se genera uma intensidade particular. Pero este eclipse tem uma característica importante. Põe muito ênfase em uma energia regressiva relacionada com o nodo sul. E quando digo regressiva, não quero dizer necessariamente negativa. Regressivo significa que nos leva hacia atrás, hacia lo conhecido, hacia aquele que já hemos habitado muitas vezes. O nodo norte representa esse território que normalmente nos custa mais explorar. É incômodo porque nos obriga a aprender, crescer, atravessar nossos limites e entrar em lugares que todavia não dominamos. Pero precisamente por isso pode oferecer-nos novas possibilidades. O nodo sul funciona de maneira diferente. É o território conhecido, aquele que sabemos fazer, aquele onde nos sentimos cômodos, nossos automatismos, nossos hábitos, nossas respostas inconscientes. E aí aparece um dos grandes trabalhos deste eclipse, porque lo conhecido pode ser cômodo, pero não necessariamente nos hace bem. Há momentos em los que nossa zona de conforto deixa de ser um refúgio e empieza a convertir-se em uma cárcel. Vamos observar nossas inércias. Em estes dias, podemos sentir uma tendência mais forte a regressar a velhos comportamentos, hábitos que havíamos tentado abandonar, pequenas adições, pérdidas de tempo, pereza, procrastinação, condutas alimentares que sabemos que não nos fazem bem. Quedar-nos desperto hasta demasiado tarde, passar horas mirando redes sociais, relações ou dinâmicas que sabemos que nos desgastam, formas de reacionar que levamos anos repetindo. E muitas vezes justificamos tudo isto com uma frase: eu sou assim. Pero precisamente este eclipse nos invita a questionar essa afirmação. Realmente eres assim? Ou simplesmente llevas tantos anos comportando-te de esta maneira que has terminado creyendo que esse comportamento forma parte de tu identidade? Porque não tudo o que repetimos pertence à nossa essência.
Há hábitos que hemos adquiridos por medo, por proteção, por heridas, por experiências passadas, por influência de outras pessoas, por debilidade, por necessidade de supervivência, por comodidade. E depois de repeti-los durante anos, terminamos dizendo: esta sou eu, pero quizá não lo seas, quizá simplesmente seja algo que aprendiste. E se lo aprendiste, também puedes transformá-lo. Este eclipse nos pede um ponto adicional de madurez. Nos invita a observar onde estamos traicionando nosso futuro para satisfazer uma comodidade imediata. Porque também podemos malcriar-nos a nós outros mesmos. Podemos convertir-nos em esse padre ou essa madre que, para evitar que o ninho se enfade, lhe dá continuamente aquilo que pede. E nós outros fazemos exatamente o mesmo com nossas próprias resistências. Hoje não hago exercício porque estou cansada. Hoje me lo merezco. Mañana empiezo. Isto é autocuidado. Necessito descansar. E por suposto que existem momentos para descansar, desfrutar, conceder-nos caprichos e tratar-nos com suavidade. Pero também temos que aprender a reconhecer quando estamos utilizando palavras bonitas para justificar algo que sabemos perfeitamente que nos está prejudicando. Por isso, este período pode ser uma extraordinária ventana para detectar fugas de energia e cortar determinados hábitos. Uma pergunta: que és realmente autêntico em mim? Estamos falando de um eclipse relacionado com Leo? E Leo nos leva diretamente hacia uma questão fundamental. E esta questão fundamental é a autenticidade, o eu sou, aquilo que nasce naturalmente de nós outros, aquilo que late desde dentro. Por aqui devemos ter cuidado, porque ao redor de nossa verdadeira identidade, hemos ido colocando muitas capas, e algumas dessas capas han terminado substituindo nossa verdadeira essência. Por isso, a pergunta não é solamente quem sou, a pergunta também é que parte de lo que creio que sou realmente me pertence. Podemos haver construído identidades ao redor de heridas, profissões, relações, histórias familiares, experiências, êxitos, fracassos, ideologias ou etapas determinadas de nossa vida. Tudo isso forma parte de nossa história, pero nossa história não é necessariamente nossa identidade nuclear. Há coisas que um dia foram importantes e hoje já não nos representam. E não passa nada. Podemos agradecê-las, podemos honrá-las, podemos reconhecer o que nos ensinaram, pero não temos a obrigação de seguir cargando-las. De Leo a Aquário é evolucionar. O movimento de Leo hacia Aquário nos habla de tomar aquilo que verdadeiramente somos e de levá-lo hacia uma expressão evolucionada. Não se trata de negar nossa natureza, se trata de desarrollarla. E aqui há uma diferença muito importante entre evolucionar e transcender. Evolucionar não significa deixar de ser quem eres. Evolucionar significa desarrollar profundamente aquilo que já existe em ti. Imagina uma pessoa com grande capacidade intelectual. Pode ter esse talento naturalmente, pero se estuda, ler, investiga e aprende e cultiva essa inteligência durante anos, desarrolla muitíssimo mais aquilo com o que nasceu.
Lo mesmo ocorre com alguém que tem talento para a música, para escrever, para pintar, para acompanhar outras pessoas, para ensinar, para comunicar, para criar, para cuidar, para empreender. A evolução consiste em tomar essa semilha e cultivá-la. Transcender seria outra coisa, seria ir mais allá dessa identidade, relativizá-la ou incluso deixá-la atrás. Pero antes de querer transcender quem somos, quizá deveríamos perguntar-nos: realmente hemos explorado todo o nosso potencial? É como viver em uma enorme casa llena de habitações e passar toda a nossa vida solamente em dois. E um dia dizer: esta casa me limita, quero marchar-me. Quizá antes de abandonar a casa, deveríamos abrir as demais portas. Pode haver parte de nós outros que nunca hemos habitado, talentos que nunca desenvolvemos, capacidades que deixamos dormidas, desejos que abandonamos, formas de amar que todavia não conhecemos, experiências que levamos anos postergando. Por isso, este eclipse não habla tanto de escapar de quienes somos, habla de descobrir quanto mais podemos chegar a ser. E quando as necessidades se comem a los desejos, há algo que ocorre com muita frequência. O inconsciente humano busca segurança, busca sobreviver, busca lo conhecido. E, evidentemente, todos temos necessidades. Necessitamos alimento, uma casa, recursos, seguridades, relações, afeto, dignidade, estabilidade. E existem momentos da vida em los que realmente temos que concentrar-nos em sobreviver. Quando uma pessoa está atravessando uma situação grave, econômica, familiar, emocional ou vital, provavelmente tenha que atender primeiro o urgente. Isso é completamente compreensível. O problema aparece quando a emergência termina, pero seguimos vivendo como se todavia estivéssemos em ella. Nos acostumamos tanto a responder a necessidades que deixamos de saber que desejamos. E então ocorre algo. As necessidades se comem a los desejos. Também pode ocorrer quando vivimos permanentemente atendendo os desejos de los demais. Quero que meus filhos estejam bem, quero que minha pareja esteja bem, quero que minha família esteja unida, quero que todo o mundo seja feliz. Tudo isso pode ser precioso, pero e tu? Que queres tu? Não como madre, não como pareja, não como hija, não como profissional, não como cuidadora. Tu, que desejas experimentar? Porque não hemos venido unicamente a sobreviver. Há momento em que devemos perguntar-nos: para que estou vivendo? Que quero fazer com esta experiência? Que me gostaria criar? Que quero sentir? Que quero conhecer? Que parte de mim quero desenvolver? Regresa a tus sueños. Uma maneira maravilhosa de encontrar pistas é regressar a nossos sonhos infantis, não porque tengamos que realizá-lo literalmente. Quizá quando eras pequena querias ser cantante, astronauta, bailarina, escritora, exploradora, sanadora ou qualquer outra coisa. Não importa. Pregúntate, que havia detrás desse sonho? Quizá era liberdade, quizá criatividade, quizá aventura, quizá beleza, quizá reconhecimento, quizá movimento, quizá serviço, quizá comunicação, quizá descobrimento. Nossos sonhos infantis muitas vezes contêm uma energia extremadamente pura, porque todavia não estavam tão condicionados por aquilo que parecia possível ou impossível.
Permite-te regressar por um momento a essas fantasias, sem juzgá-las, sem dizer, isso é absurdo. Já sou demasiado maior, não tenho dinheiro, agora não puedo, não é realista. Simplesmente escuta. Que deseava aquela versão de ti? Porque quizá não tenhas que recuperar exatamente aquele sonho, pero sim podes recuperar a energia que contenha. Estamos em um ano zero. Podemos compreender este momento como uma espécie de reinício, um ano zero. Um ponto desde o qual começamos novamente a construir. E quando estamos começando um ciclo, uma das perguntas mais importantes é: que me levo comigo e que deixo atrás? E que deixo atrás? Porque não necessitamos levar todo o nosso passado ao futuro. Imagina que começas viagem e tu maleta tem um espaço limitado. Que levarias? Realmente necessita todas essas coisas? Isso mesmo podemos perguntar-nos agora. Que estou carregando simplesmente porque levo muitos anos carregando-lo? Que relações, que hábitos, que recuerdos, que identidades, que objetos, que compromissos, que histórias, que formas de pensar, que velhos êxitos. Porque também podemos estar atrapados em nossos êxitos. Há pessoas que contam continuamente aquilo que fizeram há 10, 20 ou 30 anos. E está bem. Forma parte de sua história. Pero quizá agora a vida les está perguntando: e agora quê? Nós não necessitamos viver eternamente dentro de nossos antigos troféus, tampouco dentro de nossos antigos fracassos. Lo que hicimos bem já ocorreu, lo que hicimos mal também. Agora estamos construindo uma versão de nós outros, e para isso necessitamos espaço. Este eclipse também nos invita a sair de determinadas ambiguidades. Há situações em las que levamos demasiado tempo dizendo: não sei, quizá, já veremos, depende, pode ser. E essa indefinição consome muitíssima energia. Não significa que tenhamos que tomar decisões precipitadas, pero sim significa que devemos atrever-nos a mirar, porque às vezes sabemos perfeitamente qual é nossa resposta, pero não queremos assumir as consequências de reconhecê-la. Há relações que sabemos que terminaram, há projetos que sabemos que já não queremos, há compromissos que sabemos que não nos representam. Há objetos que guardamos durante anos e nunca utilizamos. Há promessas que hicimos a uma versão de nós outros que já não existe. E seguimos dizendo, quizá algum dia. Pero cada quizá algum dia ocupa espaço. Podemos entender simbolicamente ao sol como um grande sim e à luna como um grande não. Ele sim afirma, ele não delimita, ele sim disse, isto lo quero. Ele não disse, isto já não me pertence à minha vida. Ambos são necessários, porque uma pessoa que não sabe dizer não, tampouco pode construir um sim verdadeiro. E uma pessoa que nunca se compromete com um sim permanece permanentemente dividida. Muitas vezes vivimos em um terreno intermédio. Sim, pero. Me gostaria, pero. Algum dia. E quando queremos mobilizar realmente um desejo, essa ambiguidade pode convertir-se em um bloqueio. Vou contar um exercício para descobrir o que realmente queres. Há um exercício muito interessante. Toma algo sobre o que tenhas muitas dúvidas. Por exemplo, uma relação, um trabalho,
um projeto, uma viagem, uma decisão, e lleva mentalmente el não hasta suas últimas consequências. Nunca vou fazer isto. Renuncio definitivamente. Isto jamais tomará ou formará parte de minha vida. E observa o que ocorre dentro de ti. Não lo diga superficialmente, intenta realmente senti-lo. Imagina-te essa possibilidade como definitiva e escute tu corpo, escute a tua emoção. Pode ocorrer que sintas um enorme alívio. Então, quizá descubras que realmente não lo querias. Pero também pode ocorrer o contrário. Quizá algo dentro de ti grite, não, eu sim quero isto. Então habrás encontrado um desejo que estava escondido detrás do medo, das excusas ou da ambiguidade. Às vezes necessitamos enfrentar-nos completamente à possibilidade de perder algo para descobrir quanto lo queremos. Agora mesmo não é tanto um momento para começar como para selecionar. Há outro matiz importante. Esta energia não habla tanto de sair correndo a começar 10 coisas novas. Habla primeiro de selecionar, decidir, limpiar, eliminar, organizar, preparar o terreno. Quizás tenha uma ideia nova. Perfeito? Puedes observarla, puedes desarrollarla, puedes estudiarla, pero la prioridade está em perguntar-te: ¿dónde quero poner realmente minha energia? Porque nossa energia não é infinita. Se queremos alimentar algo importante, provavelmente tendremos que deixar de alimentar outras coisas. Por isso, antes de perguntar que quero atrair, quizá deveríamos perguntar-nos que estou disposto a deixar de sostener. É importante a honestidade com nós outros mesmos. Todo este processo requer honestidade. Pero ser honesto com uno mesmo não significa machacar-se. Tampouco significa menosvalorar-se para parecer humilde, nem sobrevalorar-se para parecer forte. Ser honesto significa observar-nos com rigor. Todos temos características. Algumas gostarão umas pessoas e a outras não. Pero isso não as converte necessariamente em defeitos. Um verdadeiro defeito dentro deste processo seria aquele que nos impede chegar onde queremos. Se quero construir uma determinada vida e existe um comportamento meu que continuamente saboteia esse caminho, aí tenho algo que observar. Então, a pergunta seria: que parte de mim está dificultando aquilo que digo que desejo? Mi medo, mi falta de disciplina, mi necessidade de aprovação, mi procrastinação, mi dificuldade para pôr limites, mi impulsividade, mi apego, mi necessidade de controle, mi comodidade. Não para castigar-nos, para responsabilizar-nos. Necessitamos de soberania. Soberania é governar nosso próprio reino. Leo também contém a imagem simbólica do rei, do trono, da soberania. Podemos imaginar que cada um de nós possui um reino, nossa própria vida. Pero ter um reino não significa necessariamente governá-lo. Podemos abandonar nosso trono e permitir que sejam outras pessoas, nossos medos, nossos hábitos, nossas heridas quienes governem. E então vivimos reacionando.
Por isso a pergunta é: quem está governando realmente minha vida? Podemos indignar-nos quando alguém nos diz: não eres capaz, pero quizá nós outros mesmos levamos anos dizendo-nos exatamente isso. Podemos enfadar-nos quando alguém não respeita nossos sonhos, pero quizá nós outros somos os primeiros que não los respeitamos. Podemos exigir que outros reconozcam nosso valor e, sem embargo, não invertir nem tempo nem energia em desenvolver aquilo que decidimos valorar de nós outros. Exercer soberania significa empezar a tomar-nos em sério. Não significa crer que podemos controlá-lo tudo. Significa responsabilizar-nos de aquilo que sim está dentro de nosso reino. Há uma grande ventana de desintoxicação em esse eclipse. Este momento pode utilizar-se especialmente para observar automatismos, onde se va o tempo, onde se te va a energia, que haces automaticamente e depois te arrepientes. Passa demasiado tempo mirando o teléfono? Te acuestas sistematicamente mais tarde de lo que deseas? Comes de uma maneira que sabes que não te hace bem? Postergas continuamente o movimento ou o exercício? Mantienes conversações que te drenam? Sigues entrando em situações que já sabes como terminam? Observa, não hace falta encontrar 50 coisas, quizás somente uma, pero que seja importante. E toma uma decisão. Isto lo vou a cortar. Porque se conseguimos interromper a hora determinados automatismos, podemos abrir um espaço enorme para construir outra forma de viver. Não podemos llenar uma habitação de coisas novas se primeiro não retiramos aquilo que já não serve. Depois de limpiar, resgata. E aqui vem a outra parte, porque isto não consiste solamente em eliminar. Depois de limpiar, devemos perguntar-nos: que quero resgatar? Quizá te gostava escrever, quizá cantavas, quizá pintavas, quizá te encantava bailar, quizá estudavas algo que abandonaste, quizá sempre quisiste viajar, quizá desfrutavas criando, quizá tinhas uma capacidade que nunca desarrollaste suficientemente. Rescátala. Pero não solamente para repetirla como antes. Evolucioná-la. Evolucioná-la. Se escrevias, pregúntate, como puedes desarrollar agora tu escritura? Se pintavas, vuelve a pintar, pero aprende algo novo. Se acompanhavas a pessoas, profundiza em essa capacidade. Se tens uma relação que amas, pregúntate como pode evolucionar. Porque incluso aquilo que queremos conservar necessita movimento. Uma relação não pode permanecer exatamente igual durante 20 anos. Uma profissão não deveria quedar-se congelada. Uma identidade
Tampouco a vida se mueve. Por isso, a pergunta não é solamente quero conservar isto? A pergunta é hacia onde quero levá-lo? É importante definir bem os desejos. Quando sabemos o que queremos, também necessitamos aprender a defini-lo. Não basta com dizer, quero um trabalho. Que trabalho? Com que horário? Com que condições? Com que nível de responsabilidade? Quanto queres ganhar? Que nível de estresse estás disposto a assumir? Que necessitas para sentir-te bem? Lo mesmo ocorre com uma relação. Não basta com dizer, quero pareja. Que tipo de relação? Que valores são imprescindíveis? Como queres sentir-te dentro dessa relação? Que coisas não estás disposto a aceitar? Quanto mais conhecemos nossos verdadeiros requisitos, menos probabilidade temos de confundir qualquer coisa que apareça com aquilo que realmente, qualquer coisa que apareça com aquilo que realmente desejamos. Manifestar não significa aceitar o que chega, também implica discernimento. Há outro elemento profundamente importante, a gratidão. Podemos imaginar a gratidão como uma de los aspectos mais importantes da manifestação. Se vivimos permanentemente dizendo, nada funciona, tudo me sale mal, a vida está contra mim, nunca tenho sorte, por que passa isto? Nosso coração empieza a cerrar-se. Não se trata de fingir que tudo está bem. Não se trata de utilizar a gratidão para tapar aquele que necessita ser transformado. Se trata de reconhecer também aquele que sim existe, aquele que sim temos, aquele que sim funciona, aquele que sim hemos recebido. Quando agradecemos profundamente, nossa relação com a vida cambia. Podemos fazer algo muito sencillo, respirar lentamente, levar a atenção ao peito, inhalar, sentir como se abre o espaço do coração e pensar em algo real por lo que podemos sentir gratidão. Não hace falta que seja enorme, uma pessoa, um lugar, nosso corpo, uma experiência, um aprendizagem, um animal, uma oportunidade, uma conversação. O simples hecho de estar vivos, respirar e desde aí dizer graças, não desde a obrigação, desde o coração. Desde o coração. Porque quando volvemos a confiar um pouco mais em la existência, também estamos mais disponíveis para receber. Assim que podemos acompanhar esse processo do eclipse com um ato simbólico, com um pequeno ritual
Isso nos ajuda a, digamos, a sentir-nos mais conectados. Que não quero levar comigo a esta nova etapa? Que não quero levar comigo a esta nova etapa? Escreve, sem adorná-lo, sem tentar quedar bem contigo. Podes escrever hábitos, medos, patrões, dependências, relações com determinadas situações, forma de pensar, viejas identidades, coisas que levas demasiado tempo sostenendo. Escreve tudo aquilo que conscientemente eliges deixar atrás. Depois, podes queimar esse papel de forma segura. O fogo simboliza a transformação. Observa como aquilo que escreves ou escreviste deixa de ter forma, se converte em cenizas e depois, se as condições permitem, fazê-lo de maneira segura e respeitosa com o entorno, podes entregar simbolicamente essas cenizas ao aire. Isto porque del fogo de Leo ao aire de Aquário. Não necessitas fazer uma cerimônia complicada, simplesmente joga essas cenizas, porque nenhum ritual substitui a ação e a intenção. O ritual marca uma decisão, pero depois eres tu quem deves honrá-la. Se tivesse que resumir todo esse processo em uma proporção sencilla, seria 80% quitar, 20% cultivar. Primeiro limpar, eliminar, cortar, serrar, ordenar, soltar, deixar de alimentar aquilo que nos drena e depois mirar que queda, que permanece quando retiro tudo o que já não sou. Isso que permanece merece nossa atenção. Então, sim, cultiva-lo, desarrolla-lo. E seguramente te sentirás muito feliz de alimentá-lo, levá-lo a outro nível. Não te conformes simplesmente com conservá-lo. Pergunta-te, como quero que isto seja dentro de 2 anos? Como quero que seja minha relação? Como quero viver? Como quero sentir-me? Como quero desenvolver meu trabalho? Como quero expressar minha criatividade? Como quero relacionar-me com meu corpo? Como quero relacionar-me com meu tempo? Como quero relacionar-me comigo? Porque evolução significa movimento. Este eclipse nos leva novamente ao coração, a distinguir o genuíno de lo impostado, a diferenciar nossa verdadeira identidade de todas as capas que hemos ido acumulando, a mirar com honestidade aquilo que hacemos automaticamente, a deixar atrás o que já não corresponde e resgatar o que sim, não para regressar ao passado, sino para tomar aquele verdadeiro que sempre estuvo dentro de nós outros e levá-lo hacia uma nova expressão. Por isso, quizá não seja o momento de perguntar-nos solamente que quero que chegue à minha vida. Quizás a pergunta sejam outras. Que estou disposto a deixar atrás? Que parte de minha identidade já ha cumprido sua função? Que hábito estou preparado para cortar? Que desejo levo demasiado tempo ignorando? Que talento todavia não é desenvolvido? Que estou chamando eu sou quando em realidade solamente é uma velha costumbre? Que quero conservar e aonde quero fazê-lo evolucionar? Porque soltar não significa rechazar nossa história. Podemos honrar todo o vivido. Podemos agradecer quem fuimos. Podemos reconhecer incluso aquele que um dia necessitávamos para sobreviver. Pero chega um momento em que devemos decidir
que continua caminhando com nós outros. E quizá essa seja uma das grandes invitações deste eclipse. Deixar de carregar aquilo que já não somos, recuperar aquilo que verdadeiramente somos e assumir a responsabilidade de converti-lo em aquilo que todavia podemos chegar a ser. Muitas graças, espero que haya podido ajudar-te com cada palavra que hemos transmitido e que tenhas realmente momentos maravilhosos e que pueda aproveitar todo esse potencial gigante que llevas dentro de ti. Muitas graças.